Matemática, simples, simples, simples e prática. Simples e prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Nela eu trago para você a correção de mais uma questão que caiu aí no vestibular da Unicamp 2023, a questão de número 55, cujo tema é análise combinatória. Em um sorteio com cartelas numeradas de 0001 até 2000, João decidiu comprar todas as cartelas em que a numeração exibisse os números 2 e 5 e nenhuma a mais. Por exemplo, João comprou as cartelas de números 1205 e 0025, mas não comprou as cartelas de números 0514 e 2000. Considere as afirmações. João comprou 108 cartelas. Eu vou dividir isso aqui em 3 etapas. A primeira delas, eu vou calcular os casos em que João compra as cartelas com os números 2 e 5 uma única vez. São 4 dígitos. Eu vou fazer para você de forma bem prática, né? Muitas vezes a gente pega ali permutação e tal, fica um pouco complicado para entender, que vai ser bem simples. Esse número 2 e esse número 5 podem variar aqui dentro, com exceção do início, porque se o número vai até 2000, não pode começar com 2. Porque aqui não daria para colocar o 5. Então, o 2 e o 5 podem estar aqui e aqui, por exemplo. Se ele estiver aqui e aqui, ó, 2 e 5. Esse primeiro tem quantas opções de iniciar esse número? Tem 2, ou pode iniciar com 0, ou pode iniciar com 1. Com 2 não pode iniciar, por quê? Porque aí não teria como eu colocar o 2 e o 5, então tem 2 possibilidades. Então aqui é uma possibilidade, que é o número 2, aqui também uma possibilidade, que é o número 5. Já aqui tem 2 possibilidades. Ou pode ter 0, ou pode ter 1. Já aqui, se não for repetir o 2 nem o 5, tem 8 possibilidades. Não podendo repetir nem o 2 nem o 5, tem 8 possibilidades. Só não pode ter aqui o 2 e o 5. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 formas diferentes. 2 vezes 8, vezes 1, vezes 1, que dá 16. Porém, eu coloquei o 2 aqui e o 5 aqui, mas poderia ter sido o contrário, o 5 poderia ter sido aqui e o 2 aqui. Como tem 2 maneiras diferentes do 5 e o 2 virem nos 2 últimos dígitos, eu multiplico por 2, dá 32 formas diferentes disso acontecer. Como o 5 e o 2 vier no penúltimo e último lugar, eles poderiam ter vindo também de forma diferente no segundo e no último. Aqui teria novamente 2 possibilidades, ou começar com 0 ou começar com 1. Aqui também seria 8 possibilidades, que seria 0, 1, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, só o 5 e o 2 que não, porque aqui a gente vai usar esses algarismos uma vez só. Sendo assim, 16 vezes conforme o anterior, porém o 2 e o 5 poderia alternar de lugar aqui, né? 5 e 2 aqui, multiplicando por 2, 32. E por último, dessa forma aqui, seria o caso do 2 e o 5 virem no segundo e terceiro dígito. Uma possibilidade aqui, uma aqui. Novamente aqui 2 possibilidades, ou começa com 0 ou com 1. E novamente aqui 8 possibilidades, que pode ter todos os algarismos. Não o 2 e o 5, porque é uma única vez. Então 8 formas diferentes. 2 vezes 1 vezes 1 vezes 8, 16. Também poderia ter vindo ao contrário, 2 e o 5 aqui. Então são 2 formas diferentes disso acontecer. Agora eu vou considerar com o 2 e o 5, mais de uma vez, repetindo. Novamente são 4 dígitos. Vamos imaginar que o 2 e o 5 sejam os 2 últimos dígitos. Uma possibilidade, uma possibilidade. Aqui, olha, 2 possibilidades também. Só pode começar com 0 ou com 1. E aqui, agora, tem que ter o 2 ou 5 mais de uma vez, então aqui ou está o 2 ou está o 5. Tem 2 formas disso acontecer. 2 vezes 2, 4. E o 2 e o 5 poderiam, ao invés de estarem no terceiro e quarto dígito, no segundo e quarto, né? Repete a mesma coisa. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4. Ou poderia ainda ter vindo, ao invés de terceiro e quarto, segundo e quarto, poderia ter vindo no segundo e terceiro aqui, ó. Então, novamente, poderia começar de 2 formas, com 0 ou com 1. E, novamente, aqui só teria 2 opções, que seria o 5 e o 2, porque aqui eu estou considerando que o 5 e o 2, ou o 5 ou o 2, viria mais de uma vez. Então, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4. Juntando tudo, 32, 64, 96, 100, 104, 108. Então, a solução é 108. É uma afirmação verdadeira. A segunda afirmação
é que se ao invés das cartelas com 2 e 5, João tivesse comprado as cartelas com 1 e 5, ele teria comprado menos cartelas, será? Então vamos analisar 1 e 5 aparecendo uma vez aí. 1 e 5, imaginemos que ele tivesse pegado uma cartela que o primeiro dígito é 1 e que o 5 estivesse lá no último dígito. Aqui teriam 8 números que poderiam sair, só não sairiam o 5 e 1. Então 8 possibilidades. Aqui também, né? Mesmo que o 5 saísse uma única vez, esses 8 algarismos são 8 possibilidades, e 8 vezes 8 é 64. Porém, esse 64 é considerando que o 1 é o primeiro e o 5 é o último. Mas o 5 poderia ser o último, uma possibilidade. Poderia ser o penúltimo, 2 possibilidades. Poderia ser o antepenúltimo, 3 possibilidades. 64 vezes 3, 196. Aí tem mais casos, né? Só esse caso já ultrapassa de longe, né, o 108. Então é uma afirmação falsa. Agora vamos à última afirmação. João comprou 18 cartelas que possuem o número 3. Veja bem. Se a gente analisar a possibilidade de o 2 e o 5 aparecer uma vez, pode ser que eles apareçam aqui no quarto e quinto dígito. O 3 poderia aparecer aqui, que no primeiro não poderia, porque pode ir só até o número 1, né? 0 e 1. Então, começando com 0, vou analisar que tivesse começado com 0. Apareceu um 3 aqui, porque aqui já é 2 e 5. Então, isso vezes permutação de 3. Por quê? Porque 3, 2 e 5 podem permutar de 6 formas diferentes. Olha, pode ser começando com 2, que dá 2, 3, 5, 2, 5, 3, começando com 3, 3, 2, 5, 3, 5, 2, começando com 5, 5, 2, 3, 5, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, permutação de 3, 3 vezes 2 vezes 1 que dá 6. E aí eu considerei a possibilidade de começar com 0. Se começasse aqui com 1, veja bem, começando com 1, nós temos também da mesma forma o mesmo tanto de possibilidades. Que se o 2 estiver aqui, ó, a gente já viu que a permutação é 6, né? Ele poderia vir no começo, poderia vir no meio, primeiro e terceiro, mas aqui só tinha uma possibilidade que é de começar com 1. Aqui só tinha uma possibilidade que era de colocar o 3, uma vez que o 2 e o 5 já estão ocupando os outros 2 dígitos. Aqui só uma possibilidade que é o 2 e aqui só uma possibilidade que é o 5. E aqui eu nem vou multiplicar por 2 porque 2 e 5 eu já fiz lá na permutação a possibilidade de eles trocarem de lugar. Como você viu anteriormente, eu já até os troquei de lugar. Então aqui novamente vai ser 1 vezes permutação de 3, que é esse aqui. E a permutação de 3 é o fato desses 3 poderem revezar aqui dentro, que dá 6. Então somando tudo dá 12 e não 18. Afirmação falsa. Sendo assim, então a alternativa correta nessa questão é a letra B, que diz que apenas a afirmação 1 é verdadeira. Ok? Que bom que você assistiu essa videoaula, espero muito que você tenha gostado. Se você tiver gostado, se inscreva aí no canal Matemática Simples e Prática e vamos compartilhando conhecimento. Sucesso para você! E a matemática requer muita dedicação, muito preparo. Se você errar a questão uma vez, volte, tente outra vez. Eu gosto muito dessa música, Tente Outra Vez, do Raul Seixas. Eu acho que ela cai muito bem na matemática. Por isso vou deixar no finalzinho do vídeo rolando para você um clipe que eu fiz com a música do Raul Seixas, Tente Outra Vez.